O Guarani entra em campo nesta terça-feira contra o Corinthians pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Na Neoquímica Arena, o Bugre quer tentar quebrar um jejum de 22 anos contra o Timão. Jogando na capital, o Guarani não vence o Corinthians desde o Campeonato Brasileiro de 2001. Fizemos o treinamento hoje visando esse confronto e assim, jogar lá no estádio deles é sempre um grande desafio, né? Eles tiveram uma boa performance contra o Água Santa, então é importante que a gente esteja preparado e entre numa rotação importante no jogo, porque eles em casa entram num ritmo muito alto, então é importante que a gente iguale esse ritmo para não ser surpreendido. E para a partida de hoje, o Guarani vai ter alguns desfalques importantes. Nós temos algumas ausências por questão física, né? Bruno José, Giovanni Augusto, o Derek, que ainda não se recuperou, então nós vamos fazer algumas mudanças na equipe. Eu só não vou antecipá-las ainda, mas por necessidade nós vamos fazer algumas mudanças. Derek e Giovanni Augusto já estavam fora do confronto contra o Ituano por questões físicas. Já Bruno José foi substituído no intervalo da última partida com dores musculares. Para a posição de Giovanni Augusto na última rodada, o técnico Mozart escolheu Iago para fazer parte dos 11 titulares. No entanto, o volante foi bastante criticado e, inclusive, foi substituído no primeiro tempo após sentir incômodos musculares. Caso o atleta não seja o escolhido de hoje, Wenderson e Lima são as outras opções no elenco. Para a vaga de Derek, Nicolas Querec quem deve assumir, jogando mais uma vez. Já na ponta direita, Bruno José deve dar lugar a Neilton ou Bruno Michel. E quem deve retornar à titularidade, após ter sido preservado contra o Ituano, é Diogo Matheus. Com isso, um provável Guarani deve vir a campo com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Castan e Jamerson na zaga, Leandro Vilela, Richard Rios, Iago ou Anderson no meio-campo, enquanto o trio de ataque deve ser formado por Neilton ou Bruno Michel, Nicolas Careca e Bruninho. Eu estou bem confiante no nosso desempenho lá. Vai ser um jogo muito duro, onde nós vamos ter que ser quase que perfeitos na fase defensiva e com a bola ter a imposição que nós normalmente temos nos nossos jogos. Bem, vamos ver aqui a equipe do Corinthians, assim a gente já analisa também esse jogo com os nossos comentaristas. Vamos ver como é que o Corinthians vem para enfrentar o Guarani hoje à noite. Hoje tem jogo do Corinthians contra o Guarani e a pergunta que se faz é que time vai entrar em campo. Isso porque, no sábado passado, diante da Inter de Limeira, Fernando Lázaro poupou o Maicon e deixou Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto no banco. Além disso, testou a terceira dupla de zaga diferente em 3 jogos do Paulistão. O treinador não gosta de falar de rodízio, mas esta troca constante de jogadores neste início de estadual, algo tão comum nos tempos de Vitor Pereira, já virou tema nas coletivas. Na verdade não tem um limite o rodízio, né? São as condições ali da análise de jogo a jogo e o acumulado de uma sequência e o tempo de recuperação que vão ditar um pouco a necessidade das trocas, né? Não existe a questão de rodízio. É um treinador com uma filosofia diferente, querendo ou não, o Lázaro já conhece a gente, mas do meu ponto de vista é um cara que cobra mais ainda. Eu acho que quando você tem mais intimidade com a pessoa, a cobrança é maior, porque o cara quer que você melhore, quer que você evolua. O Corinthians deve ser diferente para pegar o Bugre, especialmente no meio-campo, já que o retorno de Maicon está confirmado. Juliano, que torceu o tornozelo em Limeira, também está relacionado, o que não acontece com Fausto Vera, que com dores no pé segue vetado. É uma equipe muito forte, fez um grande jogo contra o Santos e a gente vem de uma troca de treinador, onde você tem que readaptar a forma de jogar, requer um pouco mais de tempo, a gente está mudando um pouco até o sistema, então é claro que a gente gostaria que fosse do dia para a noite, mas a gente sabe que não é assim, que você vai precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência nossa e também do torcedor de entender. O time para logo mais deve ter Cássio no gol, Fagner ou Rafael Ramos, Gil ou Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos ou o Matheus Bidu, Duqueiroz, Maicon, Juliano ou Cantilho e Renato Augusto ou Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes.
Quem também deve ser relacionado é o zagueiro Caetano, com contrato renovado até o final do ano que vem. O jogador, que faz parte dos planos de Fernando Lázaro, jamais vestiu a camisa do Timão entre os profissionais. Estou muito feliz aí com a renovação e vou ter certeza que vou dar meu máximo no campo, vou me entregar e é isso, vai Corinthians. O Corinthians é o segundo colocado do seu grupo, 1 ponto atrás do São Bento, e volta à Arena, onde conquistou a única vitória da temporada, 3-0 sobre o Água Santa. O 4º jogo em 9 dias. E uma realidade. Se tratando de Corinthians, a cobrança sempre vai existir, sabe? Você começa a temporada, 3ª partida, vejo evolução, vejo a gente conseguindo evoluir, tem muito a evoluir, tem muito a crescer. Bem, vamos debater aqui o Guarani que entra em campo hoje à noite, transmissão pela Rádio Bandeirantes com a narração do Leandro Bola, está registrado. A partir das 5 da tarde, no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, já estaremos falando a respeito deste jogo. Você pode nos ouvir em AM 1170 ou FM 85.7 em faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Ali no dial, né, no mostrador do rádio. E os rádios, os carros mais novos já vêm com a faixa estendida. E rádios antigos também pegam a faixa estendida. Se o seu rádio antigamente pegava o som da TV, essa é a faixa estendida. O seu rádio já está apto para ouvir a faixa estendida. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, seja assinante, não paga nada e você concorre a ingressos. Hoje, por exemplo, nós vamos sortear ingressos para o jogo da Ponte Preta amanhã. Vai enfrentar o Monte Azul, 10 ingressos, mas é pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, falando do jogo no Guarani. Qual que é a sua expectativa hoje? Guarani que vem de um tropeço, empatou em casa com o Ituano e enfrenta o Corinthians, um dos grandes da competição hoje à noite. Então, Batista, o meu desejo é que o time vença, não há dúvida. Mas como vencer sem desempenho? E como o Guarani vai desempenhar com os jogadores que o técnico vai colocar em campo? É difícil, né, cara? Eu venho aqui para falar, eu tento passar uma mensagem positiva, mas com Vilela, Iago Henrique, Bruninho, esses jogadores aí que a gente está acostumado, ele vai escalar hoje e vai escalar também porque tem problemas para escalar o time. Como é que eu posso ter um positivismo? Tudo bem, o jogo é jogado, como diria Gleger Zorzin, o lambari é pescado, mas sem Giovanni Augusto, cérebro do time, sem o Bruno José, que com críticas ainda faz alguma coisa, lá na frente vai depender do Nicolas Careca, ninguém ganha de véspera. E ninguém perde também. Então vai ter que ter muita superação. Eu espero, por exemplo, que de começo, meus amigos, ele escale o Anderson, que eu acho que no segundo tempo deu um dinamismo no meio campo um pouco melhor. Agora, se ele colocar em campo de novo Vilela, Iago ou Vilela e Lima, não tem dinâmica de saída de bola. O Corinthians pressiona a saída do Guarani, o Guarani vai fazer o quê? Rifar todas as bolas para o Nicolas Careca contra a zaga do Corinthians, que a gente já conhece. Então, vamos torcer para que pelo menos o Guarani tenha disciplina tática, marcação com muita atenção, para tentar jogar numa espécie de contra-ataque e surpreender. Eu só vejo esse caminho, Glega, para o Guarani hoje. O favoritismo é do Corinthians. Mas por causa que o Corinthians está se acertando, o problema não é o Corinthians, é também o Corinthians. Mas o problema é o Guarani que está desempenhando e jogando muito mal, Glega. Primeira linha, eu acho que está tudo certo, né? Ele entrou, é Lucas Marques, aquele menino que jogou, né? Isso. Sim. Lucas Marques, viu que não deu certo, voltou o Diogo Matheus. Né? Jamerson na esquerda e os dois zagueiros. Ele se justificou, né, o Gleger, dizendo que ele colocou o Lucas Marques, porque o departamento de fisiologia segurou o jogador. Viu lá que o jogador, se continuasse atuando, estava correndo risco de contusão. Mas não é contraditório isso? Porque aí você volta no intervalo com o jogador. Por que já não começa com o cara, então?
Se o jogador pode atuar perceber que, tempo de jogo, poderia ter jogado no primeiro tempo. Então, porque aí você coloca no segundo tempo. O time, nós vimos a intensidade do jogo, nós estávamos eu e o CH na transmissão, o time aumentou a intensidade no segundo tempo. Primeiro tempo estava modorrento. Exatamente, fica contraditório essa colocação, mas tudo bem. Né? Surumbate. Mas tudo bem. Agora, voltando ao meu comentário, a primeira linha do Guarani está ok. Né? Lucão, Castan, Jamerson, Diogo Matheus, ok. Aí do meio para frente ele começa a ter problemas. O Richard Rios, sem comentários, é um baita de um jogador. Mas nós percebemos que quando um time povoa demais o meio de campo e faz uma malha de marcação por ali, o Guarani fica sem alternativa. Eu fiquei a transmissão inteira do jogo falando, gente, cria uma alternativa para jogar pelo lado. Para de ficar insistindo por dentro. Né? Pô, você não tem o Giovanni Augusto, aí você, se tem um jogador como ele, você consegue desequilibrar, consegue, a hora que ele consegue achar um espaço ali, numa metida de bola, numa jogada de efeito, ok, mas você não tem. Você está jogando praticamente com 3 volantes. E aí realmente dificulta, ainda mais pegando um time que está povoando o meio de campo. Então, qual que é a alternativa do Guarani para esse jogo contra o Corinthians? A gente sabe que está cheio de problemas de escalação. Eu, particularmente, traria 4 homens no meio de campo. 4. Tira um dos atacantes lá, o Bruno José não vai jogar. Ao invés de você colocar aí, que é um possível, o Neilton, né, que, na minha opinião, para um jogo como esse, ainda está fora de forma, precisa de quilômetros rodados ainda, até para que ele possa começar iniciando uma partida, deixa ele para uma segunda opção para segundo tempo. Traz um homem no meio de campo, traz mais um homem ali, para tentar povoar um pouco mais, para surpreender o Corinthians. O que vai acontecer lá? Quem? Ué, o Iago não jogou? Jogou. Jogou o Iago. O tripé, Iago, Rios e Vilela. Coloca aquele menino, o Anderson, para jogar junto, que o CH disse é verdade. Ele é um jogador que pisa na área, né? É um jogador que desequilibra num contra um ali, que dá aquela arrancada de meio de campo. Coloca ele para fechar o tripé e na frente você coloca 2 atacantes. Né? Pode ser até o Careca com o Gênison, que fica um time um pouco mais pesado na frente, mas a hora que tem a bola, os jogadores que seguram a bola. Porque senão, meu amigo, vai ser pressão o jogo todo. Toda hora o Corinthians em cima. Esse é o jogo do Corinthians da Neoquímica. Então povoa o meio de campo para tentar neutralizar onde inicia as jogadas e deixa os 2 grandão lá brigando lá na frente. Essa seria a minha estratégia. Porque, às vezes, tem muito treinador que é o seguinte, o cara tem a plataforma dele montada, ok? E aí ele só fica mudando as peças. Pô, você tem que ter outras alternativas, principalmente para um jogo como esse, que você perde jogadores importantes e aí você vai, não, mas eu não vou mudar o jeito de jogar. Só fica trocando as peças e aí facilita para o treinador do time adversário, numa espécie de marcação. Para mim, o Guarani não ganhou do Ituano, porque o Carlos Pimentel, que é muito bom treinador, tá fazendo um ótimo trabalho lá no Ituano, ele fez a leitura e marcou. O que aconteceu com o Guarani? Não andou no jogo. Então é isso que o Moser tem que ter. Às vezes vale uma mudança tática sim, viu, professor? Eu acho que vale e é justo e é correto o que o Glega colocou. O Carlos Pimentel fez um trabalho, aliás, ele faz tempo, né, Glega? Um trabalho muito bom, mas o Guarani tá se tornando um time de uma nota só. Pequeno repertório. Olha que o treinador teve aí o direito, né? Agora ficou do ano passado para cá para escolher muitos jogadores que ele está trabalhando aí. E por enquanto tem umas peças aí escolhidas em termos de contratação que são para mim uma verdadeira decepção. O Guarani ficou pior do que estava ano passado. Você tem atacantes hoje aí. Como é que pode ter liberado ou não ter conseguido ficar com o Júlio César? Júlio César é mais jogador que todos os beiradas que estão aí, com exceção do Neilton. O Neilton, na hora que estiver pronto, vai jogar e vai ajudar muito. Então, o problema é a qualidade técnica e as escolhas que o treinador está fazendo. Então, sei, Batista, vai ser duro do Guarani aguentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Não vai ser fácil, não. Uma coisa que eu não entendo no jogo contra a equipe do Ituano. Verdade, o time do Ituano realmente estava fechado, o Guarani não conseguia penetrar. E aí tocava e não penetrava. Tocava e não penetrava. Um toque, o tal do tic-tac, né? Mas improdutivo. Tique o quê? Tic-tac. Que fazia lá o Vicente Del Bosque, né? O Pepe Guardiola, o tic-tac. Pode estar sendo trazido para a seleção brasileira uma espécie de tic-tac, hein?
Luiz Henrique vai conversar lá com o presidente Não seria meu treinador da CBF, hein, Gleger? Então provoca uma certa lentidão. E qual é a única maneira que você tem para quebrar as linhas de um ferrolho? Velocidade. E movimentação, que é justamente o que eu estou falando. Então, esse toque de bola, você não quebra linhas de time fechado como estava o time do Ituano. E o pior, você olha a estatística. Você olha a estatística do jogo, nossa, o Guarani está com 73% de posse de bola. Mas é de zagueiro para zagueiro. É posse de bola estéreo. Outra coisa. Cruza a bola na área, levanta a bola na área, levanta a bola na área. Essa foi os zagueiros do Ituano. Foi a estratégia do Guarani. Bota 2 centroavantes, põe o Diego para começar. Bom, gente, terceiro jogo do Campeonato Paulista, Mozart, é muito pouco. Tem o Carlos Pimentel, jogou com 1 a menos. Repertório está muito pequeno. Precisamos. Teve esse detalhe ainda, hein? Precisamos. Ituano com 1 a menos, hein? Né? Precisa mexer o doce, porque não tá bom, não. Bem, o jogo hoje terá a transmissão pela Rádio Bandeirantes a partir das 8 da noite. Leandro Bola está registrado, dá o recado aqui na Bandeirantes. Você pode ligar a partir das 5 da tarde, porque nós já estaremos no ar com concentração. E vamos conferir como vai ser a 4ª rodada do Paulistão. Colocar os jogos aqui para a gente dar uma observada, ó. Aí, a 4ª rodada, Corinthians e Guarani. Hoje, 8 da noite, Neoquímica Arena. O Red Bull Bragantino joga amanhã, 7 da noite, no Nabi Abichedi, pega a Ferroviária. O Ituano amanhã também pega o Palmeiras. 19h30, estádio Novelli Júnior. Jogaço, hein? Jogaço lá em Itu, amanhã, 7h30. Santo André e Botafogo amanhã, 8h30 da noite, no Bruno José Daniel. Seguindo, virando aqui a página... Olha aí, Santos e Água Santa amanhã, 21h35, Vila Belmiro, São Bento, Internacional de Limeira, clássico regional. Esse jogo vai ser na quinta, às 3h30 da tarde, no estádio Walter Ribeiro. O SIC, lá em Sorocaba. Mirassol e São Bernardo, quinta também, 7h30, estádio municipal lá de Mirassol. São Paulo e Portuguesa, quinta, 21h30, no Morumbi. São estes os jogos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista que você acompanhou. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Só queria dar um relevo, Batista, pro São Bento, hein, cara, que da nossa região tá fazendo um ótimo trabalho. Ótimo trabalho, tá indo muito bem. Parabéns aí ao pessoal de Sorocaba aí. Tá aí, Botafogo e Santos hoje estaria classificado, né? São 4 pontos pelos critérios de desempate, mas... Tá todo mundo aqui com 4. Aí é metal esfregado. Tá uma briga legal aqui no Grupo A. Vamos lá para o Grupo B. São Paulo e Guarani estariam classificados. Mirassol e Água Santa têm 1 ponto, todos com 3 jogos. Professor Carpa, hein? E na classificação geral, quando aparecer aqui em vermelho... Mirassol e Água Santa, se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. Porque para o rebaixamento vale a classificação geral. Vamos lá para o Grupo C. Dá uma olhada aqui no Grupo C. Aí, ó. O São Bento, 5 pontos. Corinthians, 4. Ferroviária, 3. Ituano, 3. Mas também está equilibrado. Está equilibrado. Está bem equilibrado esse grupo também. E vamos para o Grupo D. Lembrando que não joga dentro do grupo nessa primeira fase. É um grupo contra os outros 3 grupos. Santo André, 6 pontos. São Bernardo, 5. Palmeiras, 5. Portuguesa, 4. Esse grupo está bem equilibrado também. Isso significa, em termos gerais, é só projeção, tá? Ou que os dois vão cair com menos do que 9 pontos, já vão, né, se arrebentar com poucos pontos, ou a nota de corte, caso aconteça a reação do Água Santa e do Mirassol, a nota de corte vai subir. Perceba, 3 jogos, a maioria tem no mínimo 4 e 3 pontos. Precisa de 12, né? Para não depender de nada e de ninguém. Já escapa. 12 é garantido, mas com 9 escapa, dependendo da situação.